e DDD. Excelentíssimo senhor presidente dessa Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo ministro relator dessas ADCs, ministro Marco Aurélio, cumprimento os demais ministros nas pessoas das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Senhores ministros, quase tudo já foi falado dessa tribuna hoje. Mas dois pontos bastante importantes não foram mencionados ainda, e que dizem respeito exatamente ao princípio da presunção da inocência. É verdade, sim, que outros países, outros ordenamentos jurídicos, trazem espelhado esse princípio da presunção da inocência, da necessidade de qualificação da condenação penal para que o sujeito seja preso e comece e dê início ao cumprimento de pena. Mas mais do que isso, como aqui já foi mencionado, que nós temos a Constituição brasileira e a ela que devemos obedecer, eu gostaria de trazer dois documentos internacionais. Um deles é a Declaração Nacional de Direitos Humanos, de 1948, que no seu artigo 11.1 dispõe, aspas, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Em outro documento internacional, que é o Pacto San José da Costa Rica, internalizado como norma plena de eficácia em nosso ordenamento jurídico, como inclusive essa Suprema Corte já decidiu, e alocou esse tratado internacional como norma supralegal, mas infraconstitucional, também tem o seu disposto no artigo 2, artigo 8º, perdão, número 2, que dispõe, aspas, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Vejam, excelências, são dois documentos internacionais que vão ao encontro do que está previsto no nosso pacto político, mais do que dizer a Constituição da República do Brasil. E mais do que isso, a Declaração de Direitos Humanos, como já foi dito aqui, sucedeu justamente o período de guerras e previu essa condição absoluta de formação da culpa no âmbito do direito penal de forma qualificada. E não é demais dizer que o Pacto San José da Costa Rica foi elaborado em meio a regimes totalitários que floreavam a América Latina, e ali sim precisava de um documento internacional que desse cobro a essas violações de direitos humanos havidas nesses países, inclusive no Brasil. Pois bem, excelências, em 2009, essa Suprema Corte, em um julgamento memorável relatado pelo ministro Eros Grau, firmou convencimento de que haveria sim de se aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para se exigir o cumprimento da pena. Porque, como bem disse o ministro Marco Aurélio, em votos, repetidamente tem dito isso em votos de seus habeas corpus, ninguém devolve um dia de prisão, ministro Marco Aurélio, e Vossa Excelência tem razão. Ninguém devolve um dia de prisão a um sujeito preso indevidamente, como já foi dito aqui também. Não interessa ao Estado brasileiro uma prisão injusta sequer, fosse uma prisão indevida de forma cautelar, sem que se desse conta de todo o trânsito em julgado, de todo o transcurso legal e toda a formalidade observada pelos ritos estabelecidos em nossa lei processual penal e Constituição Federal, já teria feito suficiente a presunção da inocência. Mas eu gostaria de dizer, excelências, que nós estamos vivendo uma quadra no Brasil deveras importante. Até parece que esse julgamento não permeia o direito penal. Até parece que se ignora o seletivismo penal. Até parece que nós vivemos num país em que não temos 800 mil presos. Até parece que nós vivemos num país em que, em velocidade
somos o primeiro do mundo a encarcerar. E até parece, senhores ministros, que vivemos num país que não temos mais de 50% de presos provisórios, sem que tenham tido a sua culpa afirmada por todas as instâncias da justiça. Estiveram aqui as defensorias públicas dando os números do que isso representa no direito penal. É disso que se trata e não de outra coisa qualquer. Quando se transforma ou se deixa transformar o direito penal num fetichismo midiático, essa corte perde o pacto democrático, excelências. E uma palavra eu ainda não ouvi aqui hoje, eu gostaria de entoá-la. É papel desta corte constitucional, meus senhores ministros. E nós viemos aqui como amigos da corte para entoar esse papel de vossas excelências, de poder contramajoritário. Vossas excelências não devem ouvir a voz das ruas. Vossas excelências devem cumprir o que está escrito na Constituição. E se o nosso Estado Democrático de Direito quiser um outro farol, um outro norte para o nosso Pacto Constitucional de 1988, ministro Fachin, que mudemos novamente a Constituição, e não por PEC, mas que reunamos o poder constituinte originário numa nova Assembleia. É disso que se trata. Aliás, é importante dizer que a temperatura dos ataques a essa corte diz respeito ao índice de desmandos havidos na nossa sociedade. Quanto mais essa corte, que tem o papel, a função precípua do poder contramajoritário, sofre ataque, demonstra o índice de incivilidade e de falta de institucionalidade vivida por todos os cidadãos brasileiros, principalmente os pretos e pobres representados nas cifras, sobre-representados nas cifras penais, que abarrotam os nossos cárceres medievais, como bem conhece o ministro Gilmar Mendes, porque foi conselheiro nacional de Justiça, agora o presidente Dias Toffoli e ministro Ricardo Lewandowski, não sem deixar de citar a ministra Carmen Lúcia, que todos implementaram políticas para resolver esse modelo caótico e medieval que nós vivemos nos cárceres brasileiros. Portanto, excelências, e já vou terminando, ministro Dias Toffoli, o papel contramajoritário muitas vezes, nos traz essa mácula de virar vítimas dos algozes desse mau discurso social. Mas saibam, senhores ministros, que até para esses algozes que atingem esta Suprema Corte, este direito basilar, democrático e civilizado se faz presente e deve se fazer presente.